Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Que maravilha! Chegamos então finalmente no nosso vídeo para dar continuidade àquilo que é o relato da anunciação do anjo Gabriel a Maria. E aqui, se você está chegando agora, saiba de uma coisa, nós temos a primeira parte desse estudo, desse ensinamento, num outro vídeo, onde a gente fala da estrutura paralela entre o anúncio do anjo a Maria e o anúncio do anjo a Zacarias. Então, eu vou colocar o link aqui na descrição para você assistir lá depois desse vídeo, ou assistir antes e depois voltar, beleza? Agora tem um detalhe fundamental. Qual é o detalhe fundamental? Se você ficar até o final desse vídeo de hoje, eu vou te dar um grande presente, um presente que você vai amar, simplesmente você vai amar. Por quê? Porque vai te ajudar demais no aprofundamento a respeito da pessoa de Maria e também dentro de Maria na Escritura, beleza? Então, vou te dar esse prêmio, fica até o final desse vídeo, beleza? E antes da gente poder olhar versículo a versículo, o texto da Anunciação, que é um texto tão importante para a nossa fé, eu quero já te pedir, curta, compartilha, comenta aqui nesse vídeo. Por quê, gente? Porque isso para mim é essencial. Por quê? Porque a plataforma entende que a gente precisa, se a gente faz isso, que esse texto precisa ser mandado para mais pessoas. Então vamos lá, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, enfim, todos os dias nós temos vídeos aqui, beleza? Então vamos lá para o texto sem mais delongas e vamos estudar de modo profundo esta palavra. Lá no capítulo 1, versículo 26 de Lucas, o início é assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Aqui já chama a atenção. Por quê? Porque o autor, Lucas, no caso, ele diz que Nazaré é uma cidade. No entanto, nós sabemos, por todo o processo que houve de escavações, etc., que Nazaré era um pequeno vilarejo. Nazaré devia ter entre 600 pessoas até mais ou menos 2.000 pessoas. E muito possivelmente era um vilarejo quase que dormitório. Por quê? Porque foi encontrada em Nazaré uma pedreira. Exatamente, olha que dado interessante. E o que tinha ali? Pedras que eles tiravam as lascas delas e levavam a uma cidade a poucos quilômetros dali chamada Séforis. Séforis não aparece em lugar nenhum na Bíblia, ela aparece só em textos extra-bíblicos. E Séforis era, pessoal, para vocês terem uma ideia, tá? Uma cidade modelo, uma cidade belíssima, que foi construída com as pedras retiradas dessa pedreira em Nazaré. E nesse sentido é que alguns historiadores vão dizer que o pai de Jesus, ele trabalhou justamente na construção de Séforis, bem como aqueles que viviam ali naquele pequeno vilarejo de Nazaré. Hoje Nazaré é uma grande cidade, ela é uma cidade imensa, ok? Mas na época era pequena. E Lucas, ele usa o termo cidade aqui, talvez para elucidar um pouco a realidade, né, para aqueles que não conheciam a região de Israel, não conheciam a região da Galileia mais especificamente. Beleza? E aí o texto continua. Há uma virgem desposada com um varão chamado José. Aqui tem algo muito interessante. O texto fala a respeito de uma virgem. Possivelmente, o texto que está por trás deste relato lucano é Isaías capítulo 7, versículo 14. Muito embora aqui não apareça especificamente, como aparece no relato do Evangelho de Mateus, na anunciação do anjo a José, aqui não aparece, mas quando se fala da virgem aqui, quer se ressaltar, sobretudo, que é uma virgem fecunda e que, neste sentido, foi justamente por obra do Espírito Santo que aconteceu
e acontecerá, no caso aqui do relato, a encarnação do Verbo. Beleza? Um outro dado interessante é que naquela época funcionava da seguinte maneira a questão do noivado. Você sabe como é que funcionava? Funcionava assim: uma família se encontrava com uma outra família e eles faziam uma espécie de contrato, eles faziam a promessa: olha, minha filha vai se casar com teu filho e etc. E aí, se houvesse uma quebra disso, era algo muito grave para a época. E aí diz o texto, chamado José, da casa de Davi. Aqui há um detalhe muito interessante. O que nós temos em jogo? Nós temos em jogo Lucas dizendo que Jesus era da família de Davi. Ou seja, ele tinha a prerrogativa de, sendo da tribo de Judá, que é a tribo de Davi, de assumir o reinado, de ser rei. Esse é um ponto muito interessante, ok? E aí, muitos autores vão relacionar esta informação com aquilo que está na profecia de Isaías, lá no capítulo 11, nos versículos de 1 a 2, quando se fala, não é, que do tronco de Jessé virá um rebento, sobre ele repousará o Espírito, enfim. Toda essa profecia está relacionada justamente com esse dado, não é? Jesus, então, ele tem a prerrogativa, por conta de fazer parte da tribo de Judá, de ser o Messias, de ser o Cristo, de ser o rei. E aí aparece, no versículo 27 ainda, e o nome da virgem era Maria. Então é muito interessante isso aqui, tá? Novamente, virgem aparece, ok? Vamos avançar. No versículo 28, entrando onde ela estava, disse-lhe, alegra-te. Alguns vão traduzir como ave, tá? Em grego é raire. E raire é uma saudação, como um shalom. Só que é muito interessante que alguns autores vão dizer que este raire que está presente aqui trata-se de um tipo de menção de alegria, de júbilo, de regozijo. E isso vai nos levar até os textos do Antigo Testamento, que estão lá, por exemplo, não é, no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, quando vai se falar da filha de Sião, alegra-te, ó filha de Sião, porque o teu rei vem a ti, tudo isso. Mas também lá nos textos, não é, que estão presentes dentro da profecia de Joel, dentro da profecia também, não é, de Sofonias e assim por diante. Então aqui seria nesse sentido uma expressão de alegria, alegra-te. E aí, o que é importante? Esse alegra-te no Antigo Testamento, nesses textos que eu acabei de citar, que eu acabei de mencionar, eles têm um aspecto escatológico, ou seja, quando o Messias vier, quando acontecer a manifestação da glória de Deus, então a filha de Sião deve se alegrar. E aí continua, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aqui há um detalhe muito interessante, pessoal. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, pessoas que tinham e que tiveram um papel fundamental na história de salvação ouviram isto da parte de Deus. Ou seja, o Senhor está contigo. Se a gente volta lá em Gênesis capítulo 26, versículo 24, Gênesis capítulo 28, versículo 15, Êxodo capítulo 3, versículo 12, por exemplo, Deus fala isso, né, a Moisés. Em Juízes capítulo 6, versículo 12, Jeremias capítulo 1, versículo 8, Atos dos Apóstolos, isso vai aparecer no capítulo 18, versículos de 9 a 10, ou seja, o Senhor está contigo significa Maria tem um papel fundamental na história de salvação. Olha que coisa mais maravilhosa isso. Não é à toa então que o anjo diz isso a ela. E aí o texto continua.
ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo, porém, versículo 30, acrescentou: não temas, Maria. E aí, pessoal, olha que coisa interessante. O medo vai ser entendido como uma resposta diante da presença de Deus ou dos mensageiros de Deus. O medo ou o temor. Quando a gente olha lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 16, isso acontece. Em Juízes, capítulo 6, versículo 22 a 23. Em Juízes, capítulo 13, versículo 6. E assim por diante, em diversos textos, esta dimensão do temor diante da presença de Deus ou de um de seus mensageiros acontece. Só que aí que há um detalhe interessante aqui. No Antigo Testamento, dentro das narrativas de nascimentos, isso vai aparecer. Por exemplo, em Gênesis capítulo 21, versículo 17, em Gênesis capítulo 35, versículo 17 também, em 1 Samuel capítulo 4, versículo 20. Mas também essa mesma expressão vai aparecer justamente em guerras nas quais Deus atua pelo seu povo. Olha que dado interessante. Em Números capítulo 14, versículo 9, a gente encontra isso. Deuteronômio capítulo 1, versículos 20 a 21. Também em Deuteronômio capítulo 20, versículos 3 a 4. Em Josué capítulo 8, versículo 1 a 2, segundo Reis, capítulo 6, versículo de 15 ao 19, e também em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Olha que coisa muito interessante aí. Deus batalha pelo seu povo. Então, este não temas, Maria, significa, olha, Deus está com você, Deus está ao seu lado, Deus não te abandona. Deus não abandonou Maria. Que coisa mais maravilhosa. Agora, é interessante que essa expressão, dentro do Antigo Testamento, quando ela está ligada aos textos de guerra, elas ressaltam a dimensão da aliança com Deus. Ou seja, não temas porque o Senhor tem uma aliança com você. Neste sentido, então, é possível nós interpretarmos este não temas, Maria, desta forma. Deus dizendo que tem uma aliança com Maria. E aí o versículo 30 continua: encontraste graça junto de Deus. Aqui, Maria passa a fazer parte de uma lista seleta dentro da Escritura. Exatamente. Uma lista seleta daquelas pessoas que receberam o favor do Senhor. Isso aparece em Gênesis capítulo 6, versículo 8, em Gênesis capítulo 19, versículo 16, e depois no versículo 19, em Êxodo capítulo 33, versículo 13. Que coisa mais linda! E olha só o que vem agora. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. E aqui vem então a revelação do nome de Jesus. Jesus vem justamente do hebraico e significa Deus salva. E o nome na Bíblia tem a ver justamente com a missão. Qual vai ser a missão de Jesus? A missão de Jesus será salvar. Que dado maravilhoso, que profundidade é essa? E o texto continua: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Neste momento, então, o anjo, ao falar a respeito ainda do nome de Jesus, começa a falar justamente usando as mesmas expressões que foram utilizadas no Antigo Testamento quando se falou do nome de Isaque, o descendente de Abraão. É lá em Gênesis, não é, que isso acontece, no capítulo 17, no versículo 19, para ressaltar justamente que
existe com essa pessoa uma aliança profunda com Deus. E este Filho do Altíssimo também chama a atenção porque Altíssimo é o próprio Deus. E a expressão Filho do Altíssimo nos remete à expressão Filho de Deus, portanto. E Filho de Deus dentro do Antigo Testamento, quem era? O rei. Exatamente, gente. No Antigo Testamento, a expressão Filho de Deus era uma designação do monarca. Isso a gente vê, sobretudo, não é, naquele texto belíssimo do Salmo número 2. Depois você dá uma conferida lá e você vai perceber justamente esta dinâmica. Vamos continuar, que o texto é riquíssimo, tem coisas maravilhosas. E no final do vídeo eu tenho uma surpresa para você, beleza? Continua assim o versículo 32. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Aqui nós temos uma evocação das promessas que Deus fez a Davi, dizendo que ele teria um trono eterno. Isso é encontrado, pessoal, lá em 2 Samuel, no capítulo 7. Deus chega para Davi e diz: olha, Davi, você terá um trono eterno. Capítulo 7, versículos de 8 a 16 de 2 Samuel. Isso vai ser repetido em 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 13 a 14. Esse é um dado muito importante. E aqui, neste sentido, o que está em jogo? O cumprimento da promessa que o pai fez a Davi vai se cumprir em Jesus de Nazaré. Ele vai ser entendido como o Cristo de Deus, e como Cristo significa como o rei enviado pelo Pai para realizar a obra do reino de Deus. Essa teologia a gente tem que ter muito clara na nossa cabeça, senão a gente não entende a missão de Jesus. Jesus vem para estabelecer esse reinado, que é vontade do Pai, desde sempre. E aí, é preciso dizer que toda esta dimensão, ela vai aparecer também dentro das tradições judaico-rabínicas. No Testamento de Simeão, que é um texto apócrifo, no Testamento de Judá, que é um outro texto apócrifo que existe, no Testamento de Neftali, essa dinâmica também vai aparecer, ou seja, não é? Deus vai cumprir a sua promessa feita a Davi. E aqui o autor é espetacular, porque justamente ele vai retomar essa ideia. Jesus é o cumpridor dessa promessa. O trono será eterno. O trono será para sempre. Que coisa mais maravilhosa. Nós temos dentro desta dinâmica também, não é? Vários outros textos apócrifos, por exemplo, nos manuscritos de Qumran, a gente encontra um comentário, não é, ao 2 Samuel capítulo 7, versículos de 10 a 14, que vai focalizar justamente a figura do último rei davídico, que seria o rei eterno, o Messias, etc. E assim por diante. É muito bonita toda essa temática. Um dia eu faço um vídeo sobre a questão do Messias para vocês. Vamos continuar. Vem então a primeira fala de Maria. Maria fala no versículo 34. Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Aqui, diferentemente daquilo que Zacarias falou ao anjo, no sentido de dúvida, no versículo 18 do capítulo 1, Maria, ao contrário, ela tem a certeza do que vai acontecer. A pergunta dela é o como. Como é que isso vai acontecer? Não é que ela descrê, ela crê, mas ela quer entender como é que isso vai se dar. Então o anjo vem, na sua terceira fala, dentro desta perícope, no versículo 35, ele então responde: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Aqui existe o uso de uma linguagem do Antigo Testamento muito importante. Quando então no texto grego se utiliza o verbo, não é,
episkiazo, que significa vai te cobrir, essa é a mesma expressão para falar daquela presença gloriosa de Deus. Isso se encontra lá em Êxodo capítulo 40, versículo 35. E aí é interessante que Lucas vai retomar essa mesma ideia no capítulo 9 do seu evangelho, no versículo 34. Nesse sentido, esse episkiazo, não é, vai te cobrir, é a glória de Deus virá, assim como a glória de Deus que preencheu o templo, esta glória vai preencher Maria. Uau, que coisa mais maravilhosa, que coisa mais linda. Vamos então avançar. O texto continua: porque o santo que nascer será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Esta expressão, esta asserção, não é, que fala justamente a respeito deste Deus que realiza impossíveis, também é algo que tem a sua raiz no Antigo Testamento. Quando nós olhamos em Jó capítulo 10, versículo 13, isso aparece, isso na tradução dos 70, na Bíblia grega. No capítulo 42, versículo 2 de Jó, isso aparece também. Em Jeremias capítulo 32, versículos 17 e depois do versículo 27, isso aparece. Em Zacarias capítulo 8, versículo 6, isso também aparece. E aqui há um detalhe muito interessante. É possível que o autor tenha utilizado essa expressão para lembrar a grande matriarca Sara, esposa de Abraão. Lá no capítulo 18, versículo 14, expressa justamente essa ideia de que para Deus nada é impossível. E se ela, Sara, deu à luz, sendo velha e sendo estéril, Deus pode realizar qualquer coisa mediante a força do seu espírito. Que coisa mais maravilhosa. E aí o texto continua. Para terminar, espera aí que eu vou te falar daqui a pouquinho qual é a grande surpresa para vocês, beleza? Espetacular, gente. É um presente que eu preparei especialmente para vocês. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Aqui há algo. Maria em grego diz idu, re, dulé, kyriou. O que significa idu? Algumas traduções vão traduzir isso para o português. Eis-me, eis aqui. Não é? Eis-me aqui é uma expressão que no hebraico é o grande rineni. Eis-me aqui. E grandes pessoas do Antigo Testamento falaram esse eis-me aqui. Exemplos: Moisés disse, eis-me aqui. Samuel diz, eis-me aqui. Ou seja, isso denota uma abertura, isso denota uma predisposição à realização da vontade do Senhor como um servo. Uau, que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa. Maria tinha essa predisposição. Maria estava aberta a isso, a ser serva do Senhor. E é por essa razão, então, que ela, expressando a sua submissão ao dizer que é serva, ao dizer que é escrava, ela vai, neste momento, se colocar dentro daqueles que no Antigo Testamento foram entendidos como servos de Deus. E o servo de Deus do Antigo Testamento é sempre alguém muito importante na história da salvação, ou seja, Maria se coloca dentro disso. Quando a gente olha, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, capítulo 25, versículo 41, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6, versículo 11, 2 Reis, não é? Capítulo 4, versículo 2 e assim por diante, vão aparecer estas ideias. O servo como alguém especial, como alguém que é instrumento de Deus. Maria foi esse instrumento e que nós possamos ser
também instrumentos de Deus, como servos do Senhor. Chegou a hora da surpresa. Qual é a surpresa? Você quer aprender mais sobre Maria de forma totalmente gratuita? Eu preparei um curso inteiro para vocês de Mariologia Bíblica. Nesse curso eu falo sobre o que é Mariologia dentro da teologia. Eu explico Maria no Antigo Testamento. Maria realmente aparece no Antigo Testamento? Como é que ela aparece? Como é que é isso? No Novo Testamento e depois nos escritos gerais do Novo Testamento. E aí eu finalizo explicando os 4 dogmas marianos. Onde é que você vai encontrar esse curso? Aqui na descrição. Clica, é totalmente gratuito, é um presente para você. Então clica lá, se inscreve, faz esse curso que vai ampliar muito os seus conhecimentos a respeito dessa figura tão importante que é Maria. Que Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Tamo junto, tchau!